Bom dia, João, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tranquilo, tá me ouvindo? Sim, Tá tranquilo aqui. dando microfonia? Não. Não, para mim tá tranquilo Não. aqui. Tá me ouvindo Tá. bem? Não, tô. Então É... tá jóia. Tá maravilha. Eu tô achando só Bom, baixar aqui queria meu primeiro volume. agradecer. Vou fazer mostrar os bastidores dessa transitana aqui, porque é a primeira vez também que, enfim, participando de uma conversa pelo celular, pelo Instagram, então pode ser que a coisa desande um pouquinho, mas vamos lá. Não, mas tranquilo. Então, primeiro agradecer ter aceitado o convite para conversar com a gente, né? Te apresentar. O João Sodré é arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mestre e doutor também pela mesma instituição. Desde 2011 dá aula na FAP e na Escola da Cidade no curso de Arquitetura e Urbanismo e dirigiu os documentários Elevado 3.5 e o PMR 29. Enfim, obrigado por estar aqui com a gente. Foi até bom lembrar essa sua biografiazinha, porque a gente se conheceu no Elevado 3.5 na hora do Grêmio e eu quis passar ele lá na FAO. Aí foi aí que primeira vez que a gente, enfim, entrou em contato. Uma memória divertida. Boa. É bom, agradecer também, é, dei aqui o convite, acho que o IAB tem colaborado muito nesses tempos de pandemia, eu acho, colocando a comunidade dos arquitetos, eu acho, em contato, acho que friccionando um pouco temas que estão aí colocados, me parece, na ordem do dia, e essa discussão de ensino, ela vem um pouco a calhar com um processo que me parece que tem tomado conta, eu acho, das pautas das escolas, sobretudo as instituições de ensino superiores particulares. Então, queria novamente agradecer um pouco o convite. Acho que, só reiterando que desde 2011 eu estou nessa jornada de, enfim, lecionar nessas escolas particulares. Eu estou na FAP desde 2016, na Uhum, Escola da Cidade desde o ano passado. tá. Então, poderia hoje contribuir efetivamente a partir dessas duas escolas que têm adotado, enfim, atividades remotas das, de diferentes maneiras também. Então, Sim. eu estou agora. Acho que esse primeiro ciclo de conversas sobre educação à distância, né, ensino à distância, na verdade, é mais uma, enfim, a gente tentou tá pensando esse modelo de um diálogo mais informal mesmo com os indivíduos professores que estão passando por essa, enfim, essa transição meio abrupta em relação à aula remota, tal. Então a ideia é mais colher depoimentos, né? Enfim, a gente até conversou isso com os professores, é menos uma, quer dizer, a gente não tem nenhuma pretensão aqui de coletar uma posição institucional, até porque isso está no meio desse processo ainda, né? As faculdades ainda estão encerrando o semestre, está tudo meio, no meio dessa adaptação. Então a ideia é mais, enfim, entender um pouco como tem sido o dia a dia de cada um, né? Enfim, hoje como abriu esse ciclo com o professor Rafael Urano, que contou um pouco a dinâmica dele lá na Unicamp. Enfim, por exemplo, ele se adaptou, ele comprou uma tabletzinha da Wacom para poder tipo desenhar enquanto dá aula, sabe, online. O João Yamamoto, que dá aula no Senac, estava fazendo umas coisas meio, enfim, quase um tutorial de YouTube, assim, para mostrar como fazer, tipo, dobra de materiais na aula de, tipo, projeto de Modelagem. design, sabe? Então, exato. A Lívia, lá em Nova York, estava explicando como faz falta essa presença física, porque lá tem uma dinâmica muito próxima com as empresas, dentro da universidade também, tem uma relação diferente, de uma espécie até mais, tipo, a presença das empresas penetra muito mais dentro do fluxo acadêmico.
Então foi engraçado que a gente está coletando esses depoimentos e está vendo que tem tipo um universo muito mais complexo de tipo, enfim, demandas presenciais, né? Até Óbvio. estava conversando com a Lívia e lá na School of Visual Arts eles usam o Canvas também, né? Enfim, a gente teve uma pré-conversa antes dessa live e se eu não me engano é o portal que a FAAP tem usado ultimamente, né? Queria que você É, contasse um pouquinho sobre, enfim, essas ferramentas, como tem sido. tá. Acho que a primeira questão, acho que para a gente essa conversa, eu acho que Maria, nessa situação, que é uma situação emergencial, que acho que todo mundo foi, enfim, colocado às pressas um pouco nessa condição para não pararem as Uhum, atividades. Então, acho que eu tentaria nem chamar de ensino à distância, mas pensar, enfim, atividades remotas pautadas por esse contexto de isolamento social. Eu acho que nenhum de nós foi uhum, formado ou preparado, eu acho que para estar pensando um ensino à distância de modo muito imediato, que foi um pouco o que aconteceu. A gente, lá na FAP, se eu não me engano, no dia 16 de março, né, teve a suspensão das atividades presenciais. Nessa primeira semana, a gente teve um treinamento muito rápido dos professores, justamente porque no começo do ano a instituição migrou da plataforma Blackboard para a plataforma Canvas. Então, em uhum, fevereiro, a gente teve pelo menos uma semana um pouco de entender essa nova ferramenta, que pareceu ser muito mais efetiva, eu acho, do que o Blackboard, ainda que eu não fosse dizer um perito no assunto. A gente conseguia fazer algumas atividades, eu acho, não só essa parte de comunicação, de subir material pedagógico, plano de ensino, ementas, mas também uhum, dava para fazer alguns tipos de avaliação via rúbrica. Era um jeito de não ter também desencontros, assim, o aluno não recebeu e-mail em relação a determinada atividade, determinada entrega. Então, para a instituição, ela funcionava um pouco como uma estrutura que tanto o aluno quanto o professor tinha um respaldo de que alguma coisa havia sido solicitada e alguma coisa havia sido entregue também. uhum, Com o Canvas, ela pareceu ser mais flexível, eu acho, em relação à plataforma, assim, em termos de conteúdo, e uma das ferramentas disponíveis dentro da plataforma já tinha o Zoom, que a gente jamais imaginou que um uhum, mês depois dessa migração a gente estaria usando ele de modo bastante efetivo. Mesmo lá dentro tem uma outra atividade chamada conferências, que eu acho que é Big Blue Button, eu acho, que permite lá criar uma lousa em branco para conversar fazendo desenhos, ainda que precariamente, porque eu uso aqui um mouse e o um cursor, né? computador. Mas Mas o Zoom tem funcionado, essa lousa, ela todo mundo consegue desenhar ou é só o todo mundo. apresentador desenha? Não, a gente habilita as pessoas a se transformarem em apresentadores. Então, Legal. ela é mais dura que o Zoom na medida que você não compartilha a tela. Você tem que dar o upload de um arquivo. Então, se tem lá um PDF, um jogo de desenhos ou de uma apresentação, você carrega o arquivo. Você pode solicitar o controle remoto, você desenha em cima, você pode também fazer uma espécie de acesso remoto dentro daquilo que ele está compartilhando. Uhum, Então a gente tem testado, tem dias que funciona, porque é isso, eu estou dando disciplina já há 3 anos, que é o TC, né? Então tem o nono e 10º semestre, então é uma turma que migra do nono para o 10º, uhum, e a gente estava começando o nono semestre, ou seja, os alunos estavam definindo os temas, a gente teve lá um mês de contato,
porque, enfim, é um grupo de professores, 8 professores dessa Uhum. disciplina em 2 turmas. A gente, enfim, pede para eles montarem um pouco o plano de pesquisa e, na verdade, eles entregam, que foi mais ou menos no final de fevereiro, comecinho, logo depois do carnaval. Então, a gente fez, acho que 2 semanas de orientação presencial e depois já partiu para a plataforma digital. Então, as Uhum. conversas com os alunos do trabalho de conclusão têm funcionado. Então, o Zoom lá, ainda que a FAP tenha algumas, eu acho que algumas contas profissionais que você pode solicitar o Zoom com a duração indeterminada, é uma coisa que você tem que entrar em contato com o setor de TI, que tem funcionado, a única parte da escola que está funcionando, não sei se remotamente ou não, é a parte de TI. Uhum. Então, é um canal de comunicação também para todos os professores. Eles têm mandado tutorial toda semana. Funciona melhor assim, funciona É melhor legal. de outro jeito. Mas a gente tem usado o Zoom a cada 40 minutos, aí dá uns 5 minutos para a próxima sessão e completa um pouco o horário, porque a FAP estabeleceu que as atividades vão continuar remotamente com a mesma carga horária. Ainda que a gente tenha que ter repensado um pouco os cronogramas, acho que pensado um pouco também nessa situação de todos nós, alunos e professores, especificamente, alunos que voltaram para suas cidades, eu acho, Uhum. alunos, enfim, com acesso mais limitado a uma internet, enfim, razoável, enfim, é uma adaptação geral. Então, a gente tem um pouco tentado usar essas ferramentas hoje disponíveis. Então, a FAP funciona assim, no Zoom ou nesse conferências, tanto no TC, que é onde eu estou dando, quanto no quinto semestre, que era uma disciplina que estava começando o exercício. A gente teve uma semana prévia de convidados, de palestras, que eles iam fazer um projeto lá em Paraisópolis. Então, no dia 7, se eu não me engano, de março, a gente fez uma visita com os alunos e na Uhum. semana seguinte ia começar o trabalho. A gente, enfim, parou as aulas presenciais e está tentando. Era um trabalho em grupo, que agora virou individual. A gente tem É isso que eu feito ia perguntar. individual com. Vocês não têm nenhuma equipe trabalhando em grupo no meio desse Nas minhas disciplinas, processo? não, mas as equipes, por exemplo, como tem uma tentativa de integração em vários semestres por lá, nesse quinto semestre é a primeira vez que eu Uhum. estou dando esse módulo com o professor Gurian, e, na verdade, por exemplo, arquitetura e urbanismo são conectados. Então, nesse primeiro momento, que eles fariam uma leitura do lugar e fariam um projeto específico para um terreno com um programa mais aberto, uma esquina, em cima um pouco do que eles viram durante a visita, um pouco puderam perceber um pouco da própria dinâmica do dia a dia lá da comunidade. Uhum. O trabalho de urbanismo continua em grupo, ainda com todas as dificuldades, eu acho. No projeto a gente adaptou, eles tinham que fazer uma maquete dessa quadra, pensando na questão da topografia, curvas de nível a cada 20 centímetros. Então, isso é uma coisa que ficou muito prejudicada. Eles estavam fazendo interpolação, estavam com o arquivo pronto, iam para o laboratório lá de tudo, e isso foi interrompido. Isso já, de fato, é a primeira Mas isso ficou perda só para no todos 3D eles. mesmo, então. Adaptou então a maquete para ser uma maquete feita no SketchUp, como se fosse pensada com um modelo tridimensional. Então, vamos dizer, o primeiro contexto, acho, dos alunos de aflição diz respeito a isso. Acho que era uma demanda quase que imediata naquele momento, né? Eles tinham uma entrega para daqui 2, 3 semanas, Uhum. mas com o tempo a gente foi um pouco também construindo, se adaptando.
E aí a gente conseguiu também perceber outras particularidades, eu acho, dessa condição. Acho que, Camila, a coisa que mais me chamou a atenção nesses primeiros cinco semanas é a questão da pontualidade. Assim, 2 horas, quer dizer, na FAP eu dou aula de manhã, 7h30 até as 11, na Escola da Cidade, das 2 até as 5. As aulas têm durado exatamente as 3 horas, sendo que você está sentado numa imersão contínua, que você esquece de levantar para beber água, de esticar um pouco a perna. Isso, de fato, tem tornado essas atividades remotas muito mais cansativas, acho que tanto para mim quanto para os alunos. A gente não sabe o que eles, enfim, estão fazendo, até pelo fato de ser muito quase um monólogo. Eles estão todos com a câmera desligada, que também tem todas essas particularidades e atribuições. A gente não vê as pessoas nos assistindo, a gente também está com a câmera desligada, obviamente. Acho que para estabilizar um pouco a qualidade da conexão, tudo. Mas é um pouco aflitivo, assim. Às vezes você pergunta, gente, vocês estão escutando? Ah, estão escutando. Mas é uma construção. Mas nesse sentido, você acha que a carga horária para preparo, para dar aula ou pós-aula, você acha que aumenta durante esse período de enfim, aula remota, nesse formato? Acho que alguns cursos que foram muito repensados, eu acho que sim. Acho que você já tinha um planejamento que foi lá, de certa maneira, estruturado entre janeiro e fevereiro, fazendo nas aulas práticas, né, de ateliê. Aí acho que muda um pouco menos, eu acho. Mas aulas expositivas, sobretudo aulas de teoria, aulas de história, eu acho que tem que pensar, não dá para você ficar 3 horas falando, sem saber se, enfim, está tendo uma certa adesão, as pessoas estão... eu acho que os professores que estão um pouco nessa linha tiveram que pensar. Eu vi lá que o Rafa comentou que tem lido alguns textos juntos, tem professores que têm passado filmes e feito discussões a partir daí. Acho que a aula expositiva não pode ser simplesmente transposta por uma condição remota. Não que a aula de ateliê possa. Eu acho que também é um grande equívoco também a gente se entusiasmar com tudo isso. Assim, a gente está um pouco se virando, tem semana que funciona melhor do que outras, tem a ver um pouco também com o ritmo das próprias das próprias pessoas envolvidas, alunos e professores. Acho que tem semanas, enfim, que as atividades de casa tomam um tempo, enfim, de cada um de nós. Acho que boa parte dos alunos também estão com os seus pais. Eu acho que nesse sentido tem outras responsabilidades que até então talvez não tivessem. Tem alunos que não estão morando com os pais desde que entraram na faculdade, ou seja, faz isso 3 ou 4 anos, agora estão voltando para casa, um pouco tentando se inserir dentro de um novo contexto, eu acho. Mas essa condição do presencial, ela ainda é muito sentida, assim. Acho que para a troca, enfim, senão fica muito monológico, eu diria, essas orientações, essas conversas. A gente olha um de cada vez, todo mundo, enfim, tem acompanhado as discussões possível, ou seja, você comentando um projeto e os 38 alunos prestando atenção. Acho que fisicamente, numa mesa, você falaria com um grupo, 5, 6 pessoas acompanham a discussão sobre aquele trabalho específico. Então, acho que tem coisas interessantes, mas acho que os alunos verem mais trabalhos simultaneamente, acho que isso não é viável. Acho que tem uma coisa do Eu tenho 2 dúvidas, João. Em relação a isso, o tamanho da turma, se isso, você comentou agora, tem turmas de 30 e poucos alunos, tal. Quando eu falei com a Lívia, ela falou que, enfim, ela tem outros problemas lá,
Em Nova York, porque as turmas são, sei lá, chineses, sul-coreanos, então tem a questão do fuso horário também, de ter que dar aula 3 da manhã, porque senão o cara não consegue pegar e tal. Mas lá são turmas muito menores, ela dá aula para uma turma de 13 pessoas, sabe? Tá. Então, se nessa dinâmica da aula remota isso foi pensado para destrinchar as turmas, né, para enfim, para ganhar um dinamismo que merecia, e outra coisa é se todos os estudantes estão conseguindo, como é que tem sido tipo o feedback dos alunos para vocês, assim, se isso tem sido, enfim, tem lugares que tem alunos que estão sem computador, estão com problema de conexão, tem uma série de limitadores, às vezes tem um computador que não consegue rodar o software, tal. Uhum. Como que tem sido essa experiência? Não, acho que, particularmente, tanto a FAP quanto a escola são escolas que têm uma relação professor-aluno muito, eu diria, generosa, perto do que eu mesmo já Uhum. tive. O Senac também acho que tem uma relação baixa, é, aluno-professor. Hoje a gente está com acho que 37 ou 35 alunos nesse curso da, da obrigatória na FAP, lá do quinto semestre, 2 professores. Então, quando precisa conversar individualmente, por exemplo, eles tinham uma entrega agora na semana passada. Chegou uma hora que não dava para os 2 professores falarem sobre todos os trabalhos, aí a gente divide 2 salas e aí vai Uhum. invertendo. E essa é uma demanda que tem que ser feita e negociada semanalmente com os alunos. Eu acho que tem semana que funciona, tem semana que eles recuam, pede para ser de outro jeito. Eu acho que todos nós estamos aprendendo um pouco a lidar. A gente não teve ainda relatos Uhum. nessa disciplina específica, mas a instituição tem um pouco aberto essa comunicação via coordenação com os alunos que, enfim, porventura não tenham um computador, não tenham uma comunicação estável. É muito curioso, assim, porque ela passa de uma condição que todo mundo tem uma infraestrutura oferecida na escola, então eles têm lá um super laboratório de informática, com todos os softwares. Você não tem o software em casa. E eu aqui em casa, na primeira semana, é isso. Tem um computador de 11 anos, um laptop. A internet não funcionava muito bem no Wi-Fi. Aí tive que comprar um cabo de 10 metros que demorou 10 dias para chegar porque as lojas já estavam fechadas. Então, é sempre uma Uhum. adaptação. Teve dia que foi aula no 3G, então a aula do celular, você não consegue compartilhar arquivos, por exemplo, que você tem Uhum. no seu computador. Então, um pouco fica nessa condição um pouco quase de um malabarista cada semana, assim. Então, recebendo demandas, novas solicitações, tentando adaptar, há um pouco essa orientação de que a gente vai tentar trabalhar com prazos mais imediatos. Então, a gente pensa uma coisa para daqui 2, 3 semanas. Aí daqui 2, 3 semanas, não dá para dizer, vai fazer um cronograma até o final de junho, até o final do semestre, e achar que ele vai ser seguido. Tudo certo, mas enfim, o convidado X não vai poder porque nesse dia ele vai ter que ficar com o filho durante o horário da aula, porque não tem outra alternativa, a aula dele é só à noite. Então, aí, nesse caso, vai também sendo até mais encurtado esses acertos, vão ter que ser feitos E mais. vocês já tiveram entregas intermediárias dos estudantes no meio desse semestre? Já, na verdade, Eles têm conseguido cumprir com o cronograma? tem. Eles tiveram uma pré-entrega na semana passada, e agora, na semana que Uhum. vem, a gente tem que lançar a nota do primeiro bimestre. Então, as disciplinas estão um pouco já recebendo, provavelmente vai ser uma avaliação também via rúbrica no Canvas, que tem lá todos os itens de avaliação, você depois devolve isso para os alunos, e aí tem uma conversa sobre isso. Que eles têm uma banca agora, uma pré-banca do TC na semana que vem. Eles tiveram uma primeira apresentação mais, entre aspas, informal, na medida que elas não tinham nota, uma atribuição de
conceito satisfatório e insatisfatório, mas, por Uhum. exemplo, quem está no final do curso, que é um pouco o que acontece na FAP e também na universidade, onde eu estou lá coordenando o sexto ano, é essa dificuldade, pesquisa, tanto pesquisa de campo quanto pesquisa bibliográfica, tem um limite, assim, você usa lá Muito limitado, né? Scribd, com PDF, algumas bases da CAPES de periódico, mas imagina, você nem não tem nada disponível assim, de bibliografia específica para os trabalhos. Isso tem sido uma aflição dos Uhum. alunos, por exemplo, uma base de dados mais organizada, digital, por exemplo, como a FAO tem dos TFGs. Então, a gente tem indicado, por exemplo, vamos olhar em outros TFGs, mas, por exemplo, a escola não tem isso organizado num site, a FAP tem também os CDs físicos na biblioteca que está fechado. Então, às vezes tem o ISU, que ajuda um pouco a dar uma auxiliada em Suprida, né? fontes secundárias, mas acho que é muito difícil, até para eles, às vezes, abrirem mão de pesquisa que eles estavam super animados em fazer há 2, 3 meses atrás e que vão ter que agora, enfim, se adaptar, pensar Por uma questão de algumas, acesso ao acervo, né? sim, às vezes pesquisa de Muito campo que louco vai isso. estar, vamos dizer, impossibilitada. Tem lá ainda o portal da prefeitura, mas a Implaso, acho que, pelo que eu me lembro, não voltou a ofertar as bases, enfim. Então, eu nem sei se eu respondi, eu fui falando várias coisas simultâneas, mas tem rolado um pouco Não, foi ótimo. Não, foi isso, ótimo. Até essa noção do acesso ao acervo e da gente não ter um acervo digital constituído o suficiente para, enfim, servir de base de pesquisa, enfim, é uma coisa que a gente nunca nem tinha conversado aqui. É uma coisa nova que a gente estava até na dúvida. Que acho que, enfim, até amarra com a pergunta que eu ia te fazer, que é assim, nas instituições que já deu aula, você já trabalhou com essa coisa de, enfim, você ter aulas pré-gravadas, de ter uma apostila pronta, todas as não, disciplinas que você dá, você que monta o processo da disciplina inteiro, ou, enfim, porque isso seria já um pré-EAD, né, digamos assim. não, toda a discussão do EAD nas escolas anteriores que eu passava, ela ainda estava sempre sendo colocada em discussão, mas nunca totalmente implementada. Assim. Começava com uma carga de 10%, então tirava uma disciplina obrigatória e transformava numa disciplina de conteúdo à distância. Eu nunca dei essas disciplinas, eu acho que sempre tinha, enfim, alguns professores com uma maior facilidade, eu acho, enfim, de lidar com essas próprias plataformas. Eram disciplinas, às vezes, mais no final do curso, se eu não me engano. Mas foi assim no Senac, quando eu saí de lá, eu fiquei de 2013 até 2015 no Senac. Quando eu saí, estava começando a mudar um pouco a grade. Não sei, o João talvez Uhum. tenha falado disso mais precisamente, mas tinha lá 2 ou 3 disciplinas que estavam com conteúdo online. Aí eu não sei como que era, se eram aulas gravadas ou não. A São Judas, que eu fiquei também um bom tempo, até 2018, estava começando essas transformações depois que ela foi adquirida pelo grupo da Anima. E também não sei, que tinha uma discussão de gravar vídeos na época, mas eu não Uhum. sei até que ponto isso foi implementado. Porque também eu estava sempre numa grade na São Judas anterior, ainda do curso anual, ainda no curso com uma carga horária maior do que a mínima exigida pelo MEC. Então eles começaram a ter essa sobreposição de Uhum. grades. As grades novas tinham um pouco um desequilíbrio entre aulas EAD e aulas presenciais. Talvez fosse legal convidar algum professor hoje da São Judas, porque é Sim. isso, já é uma instituição
também consolidada, com uma série de unidades novas abertas em São Paulo. Talvez, quando você me perguntou daquela quantidade de número de alunos, eu acho que ouvir um relato de uma aula com 60 pessoas, com um professor só, eu acho que talvez fosse importante saber, enfim, até como que eles têm lidado com isso. Que as turmas na escola são mais ou menos dessa quantidade, 49 alunos, mas de prática profissional e legislação, para o sexto ano, que tem essa particularidade. O sexto ano, que é o último ano da escola, talvez as aulas durado que duraria anteriormente. João? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Danilo? Voltou. Sim, tô ouvindo. Que parte você perdeu? Você estava falando, enfim, as aulas de prática profissional da Escola da Cidade tem uma turma. Isso, que era sexto ano. Então, como é a única disciplina do sexto ano, eu acho que, enfim, eles têm mais disponibilidade de tempo, estão fazendo um pouco o plano de trabalho do trabalho de curso, de conclusão. Então, elas têm durado um pouco menos do que as 3 horas habituais, mas... Entendi. De alguma maneira, as atividades estão sendo repensadas lá na escola para não sobrecarregar um pouco os próprios alunos. Isso é uma demanda dos estudantes. Não dá para ter uma aula de projeto de 6 horas virtualmente toda sexta-feira. Então, avaliação, eles estão, enfim, cada ano tem feito um pouco a sua avaliação interna, mas sempre nesse processo de estreita colaboração entre alunos e professores. E a construção da disciplina, João? Enfim, por exemplo, essas maiores já têm uma grade curricular pronta, né, com apostilas prontas, tá? Algumas particulares trabalham assim. Enfim, nas que você dá aula, você constrói a disciplina ou já vem de uma apostila pronta? Ou é uma coisa médio? É meio pronto e você adapta a parte da aula? Como que é? Não, tem enfim, as particularidades. Na FAP tem lá o projeto pedagógico, que tem lá estruturado, cada semestre tem um tema. E aí, um pouco nessa tentativa de integração, nos finais dos semestres anteriores, há essas reuniões de balanço. A gente vai trabalhar no mesmo lugar, então a área que o urbanismo vai trabalhar vai definir um pouco a área onde vai estar inserida a atividade de projeto. Então, se a gente tem aula de estrutura em madeira, se é metal, se é concreto, a gente tenta pensar um pouco o programa. Então, e aí acho que internamente tem um pouco essa liberdade, tem sempre a dificuldade de mexer na ementa, né, que é um documento oficial, que tem que constar lá a bibliografia básica, que tem que ter tantos exemplares na biblioteca em cópias físicas, depois a bibliografia complementar, que tem que ter uma cópia física na biblioteca disponível também. Então não dá para mexer muito, vamos dizer, tem a ementa que você às vezes recebe de semestre a semestre. Acho que talvez na FAP eu possa falar com bastante desenvoltura, porque dos 10 semestres eu acho que eu só não dei aula no terceiro e no oitavo. Então tem rodado um pouco no curso, vendo um pouco todos esses cenários, alguns semestres com a integração total, ou seja, a avaliação no fim do curso, ela é de todos os professores, uma nota, que conforto, que desenho, que projeto, que talvez história da arquitetura, história da arte não, mas 80% das disciplinas fazem um debate final do trabalho, é o único trabalho para todas, enfim, com algumas ênfases em pranchas mais específicas, mas enfim, você tem essa nota global que você pode lançar como a nota daquele trabalho, ou você atribui um peso se você quiser fazer uma avaliação específica, normalmente, por exemplo, como fazem os professores de conforto ambiental, por exemplo. Você tem lá outros trabalhos que tem uma nota, mas
a nota final do exercício. Isso funciona bem primeiro, segundo semestre, que são semestres de muita mão na massa, assim, que eles fazem um papelão, depois fazem uma estrutura, uma espécie de não chega a ser um pavilhão, a gente chamou de um artefato em madeira, que nesse último ano teve uma parceria com a ITA. Acho que tinha até um modelo físico real ali, né, no Jardim da FAP. Eles têm feito um modelo 1 para 1, um papelão, 1 para 1 Muito ou 1 para legal. 2. Uhum. E esse semestre passado, o segundo semestre que está trabalhando com estruturas de madeira, fizeram, acho que 1 para 1 também. Existe uma metragem cúbica de madeira que foi fornecida pela ITA como resto de corte lá da fábrica. Uhum. Aí os alunos tinham que, enfim, ver o que cada equipe recebia desse material, pensar um projeto a partir desses componentes, pensar os encaixes, os detalhes, e aí tinham todas as disciplinas, de alguma maneira, afinadas para essa avaliação final. Então, e só para explicar, João, o ITA é uma empresa, é isso? Que tinha uma parceria com a FAP, é isso? ITA é o Hélio Olga, na verdade, se não me engano. O ITA, que enfim, é um escritório de engenharia, enfim, especializado no cálculo e na produção de sistemas estruturais em madeira. A FAP organizou há 2 anos atrás uma pós-graduação em estruturas de madeira, e o Hélio Olga foi um dos professores desse curso, um dos idealizadores do curso também. Legal. E aí teve um pouco essa aproximação. A gente tem lá alguns outros professores, Marcela Flalo, o próprio Roberto Pompeia, então que costuraram bem essa parceria. Mas tem isso, tem uma certa flexibilidade, eu acho que tanto lá, enfim, na escola nem se fala. Acho que é uma liberdade que a gente nem Muito bacana. vê recorrentemente em outras instituições. Mas enfim, nesse sentido eu nunca tive problemas de ingerência, nenhuma das escolas que tive a oportunidade de dar aula, assim, você tem que dar isso, desse modo, enfim, você monta suas aulas, eu acho que a coisa... Eu perguntei mais pensando assim, se existia, enfim, se essa coluna vertebral ela é uma coisa onde você se encaixa ou é uma coisa, porque assim, sei lá, eu dei aula na Anhanguera e lá tinha uma apostila muito clara do conteúdo que você tinha que seguir, né? Então, já era enfim, tem um formato de disciplina pedagógico muito mais, enfim, encaminhado já para o ensino à distância, né? Porque, no fim, poderia ser eu dando aquela aula ao vivo ou um vídeo gravado, né? Uma coisa meio Telecurso 2000, assim. Sim. Mas tava querendo entender um pouco essa dinâmica de aula. E outra coisa que eu queria te perguntar, João, por exemplo, toda essa dinâmica que você me descreveu pra gente aqui, enfim, são aulas da graduação, né? Não tem, enfim, não sei se você já teve alguma experiência com o pessoal da pós ou mestrado, ou como tem sido isso, se você está sabendo. Não, da pós, eu participei de um desses módulos do curso da pós de madeira. Era um bimestre, na verdade. Eram 7 alunos, era um curso muito específico, mas presenciais, era um curso noturno, enfim, foi a minha única experiência, mas parece que tem rolado os cursos de pós-graduação da escola, acho que voltaram há umas 2 semanas, em atividade remota, que para algumas coisas ela possibilita muitas vantagens, do ponto de vista, por exemplo, de você poder convidar pessoas que você jamais poderia tendo que bancar, por exemplo, um translado, uma passagem. Então, acho que também as pessoas estão um pouco aproveitando isso. Hoje vai ter lá uma aula na FAU proposta pela Marta Bogeia, que é uma conversa lá da Marina Caiaba e Aires Mateus, por exemplo. Talvez se não tivesse essa que legal. Acho que às 4 horas ou às 6 horas. Então tem um pouco essas coisas que você consegue inventar.
convidados de outros países. Eu, na disciplina que eu dou na Escola da Cidade, uma eletiva, que chama Narrativas de Projeto, lá com o Gustavo Delonero e o Breno. Semana passada a gente teve uma palestra do Ciro Miguel, que por acaso está aqui, mas se ele estivesse em Zurique, ele também poderia ter participado. Então a gente também vai tentando fazer com que essas condições nos permitam coisas que a aula presencial, que ainda acho que é fundamental, acho que um pouco, quer dizer, todos nós vivemos esse isolamento de modo muito intenso. Acho que a gente tem feito algumas práticas, por exemplo, no final dessas aulas todas, todo mundo liga a câmera, todo mundo se vê, enfim, há uma certa comoção no final de cada uma dessas atividades, que eu acho que todo mundo também sente essa vontade, acho que de encontrar, de cruzar. Acho que tem um pouco esse ambiente de sala de aula que você circula, você senta, vai ali, volta, que eu acho que é uma possibilidade de interação um pouco do teu corpo naquele espaço, enfim, com a lousa, que eu acho que é insubstituível ainda, ainda que existam. Enfim, acho que até você tinha falado no começo, né, da quantidade de hora-aula, né, que você dá, por exemplo, para ateliê, que é uma coisa que você fica ali 4 horas no estúdio, circulando e tal, e na hora que você, enfim, traduz isso para aula remota, é uma coisa quase impossível de ficar 4 horas online dando conteúdo, né? Enfim, o formato não se adequa ao modelo da aula, né? Sim, é meio, por exemplo, eu estou com essa carga horária. A primeira semana eu fiz uma avaliação de quantos por cento do meu tempo no celular eu estava usando com cada aplicativo lá, o Gitsme, que é o software que a escola tem usado, que ele é mais limitado, mas ao mesmo tempo ele é ilimitado, na medida que ele não tem controle de tempo. Ele compartilha a tela, mas ele não permite anotação. Para o tipo de aula que a gente tem feito, tem funcionado. Às vezes, para conversar de um projeto mais específico, talvez o aluno desenha, você faz um desenho aqui, mostra o desenho no papel, e não sei, mas ela tem funcionado, mas era isso, era 20 horas, né, a primeira semana ligado no celular, fazendo esse tipo de atividade. Assim, era uma coisa realmente inviável, na medida que quando você está lá numa aula, assim, você entra em sala de aula, a aula demora 5, 10 minutos para começar, porque as pessoas estão chegando, mesmo depois que começa, você sentar para conversar com um grupo, uma orientação, meia hora, você levanta, se desloca para outra, você, enfim, dá uma certa parecida nesse processo, levantar, baixar, às vezes, vou tomar uma água, vai até o corredor, o bebedouro, volta, tem um intervalo. E eu acho que também tem, né, essa coisa de, enfim, você ter uma mídia enfim, te limitando, você perde muito dessa, né, enfim, a comunicação com o aluno é muito. O Rafa Urano falou muito isso, assim, às vezes você sente um pouco o clima da turma, sabe, todo mundo meio de saco cheio e tal, você já meio muda a dinâmica e tal. E mesmo isso, né, a construção de um ateliê de projeto, né, enfim, onde você está disponível 4 horas para ficar discutindo o projeto, fazendo desenho, fazendo croquis, tem enfim, é uma dinâmica que depende muito do retorno do aluno também, né? Essas 4 horas, pedagogicamente falando, não são só 4 horas de conteúdo que você fica falando sem parar, né? Tem uma coisa de um retorno que o celular, ou até o computador, ou a internet, ela filtra e você perde muita informação nesse processo, né? São coisas que a gente conversou muito. Cada um desses professores que falaram reclamou de algum aspecto desse filtro de perda de informação, né? O Rafa Urano falou um pouco, por exemplo, o croquis, que é uma coisa, que é um desenho simples, solto, mas é cheio de informação, né? Ele tem uma informação do próprio gesto, enfim, quando você transforma isso num vetor, né, num ponto A, B, enfim, numa coisa tridimensional, você precisa ter uma definição que às vezes o croquis, quer dizer, a maior parte das vezes o croquis não tem, né? E às vezes comunica muito mais, uma ideia muito mais rápida, muito mais fácil do que você transformar tudo em CAD, né? Numa informação digital.
E quando foi para o Joca, isso piorou muito mais, né? Porque você está falando de um modelo, como que você ensina dobra, ou tipo, onde estão os veios da madeira para cortar, né? Acho que tem esse aspecto para as aulas de ateliê, essa conversa também mediada um pouco pelo papel manteiga, enfim, por esse processo que não é imediato, né? Eu acho que às vezes você faz lá uma conversa, enfim, aquilo vai tomar um pó, o aluno vai processar aquilo durante a semana ou no desenvolvimento da aula, porque tem isso, uma coisa é você passar por um grupo, conversar com eles e eles continuarem trabalhando o tempo deles, coisa que aqui vai estar todo mundo um pouco ouvindo o que você está falando em relação a um outro trabalho. Há uma ideia de hiperatividade, talvez, que esse novo modelo acabe exacerbando. Então, eu acho que uma coisa que eu sinto. Em que sentido essa hiperatividade, João? Os alunos não estarem trabalhando durante o período da aula, porque você comenta os trabalhos, eles não estão, vamos dizer, falei do seu trabalho e você vai, enfim, trabalhar em cima do que a gente conversou, enquanto a coisa está fresca. Por exemplo, que numa aula, por exemplo, presencial, a gente conversou, é isso, agora se senta um pouco e pensa o que a gente conversou e trabalha em cima dessa nossa conversa. Assim, vai desenhar, vai refazer, vai, enfim, ponderar, vai discordar. A partir do momento que está todo mundo pendurado numa conversa, então eu acho que tem acontecido isso. Assim, as pessoas não conseguem, talvez, desligar do que eu estou falando em relação a uma outra orientação e está processando o teu trabalho. Alguns saem da sala, a gente tem falado, gente, em tempo de sala de aula, você conversa com aquela equipe, com aquele grupo, ou com aquele aluno específico, o resto da sala está trabalhando. Vocês não podem ficar sempre às 3 horas de aula super conectados, prestando atenção em tudo que a gente fala para todos os alunos e achar que vocês vão trabalhar no projeto num horário externo. Não que você não possa, mas mas é engraçado isso que você está falando, João, porque, enfim, desculpa até te interromper, porque a gente estava, enfim, fazendo essa coleção de relatos e a maior preocupação nossa, pelo menos aqui do IAB, era ver, tipo, por exemplo, como esse sobretrabalho de você estar conectado o tempo todo, né? É isso, você tinha uma aula onde você ia para a aula e ia embora e você tinha a condição de professor meio anônima ainda, né? Quando essa barreira rompe, né, a pessoa está dentro da sua casa, né, seus 30 alunos estão vendo a sua casa, seu filho, né, o barulho ali do seu dia a dia, você está meio, né, você meio convidou essas 30 pessoas para dentro da sua casa enfim, tem uma outra dinâmica que a gente estava muito preocupado com o sobretrabalho em cima do professor, e você está relatando um sobretrabalho ao contrário, né, esse sobretrabalho impacta. Eu estava falando como esse o sobretrabalho também impacta o estudante, porque ele não só perde essa dinâmica de bate-bola durante as aulas, mas como ele fica assistindo essas 4 horas de atendimento dos outros grupos, tal, e como você está rompido essa presença física, você meio que não consegue trabalhar. Né? Ele não consegue estar com 2 janelas de Zoom abertas, um com o grupo dele e um com os professores, né? Sim. Começa a entrar num nível de complexidade absurdo. Não, e é isso, gente. Eu acho que a nossa dinâmica mudou para todos nós. Alunos, professores, qualquer pessoa. Assim, você tem que cuidar de coisas de casa. Por exemplo, eu não consigo, há 3 semanas que eu não consigo me organizar com as coisas do escritório. Tenho dado as aulas, tenho feito um monte de reunião, às vezes reuniões que antes eram uma simples troca de e-mail, hoje elas têm efetivamente acontecido dessa maneira, mas se está difícil para a gente, imagino para eles, fazer lá 10 disciplinas, 6 disciplinas, tendo que arrumar a casa, ajudar os pais, ir no mercado, então... Eu acho que eu até queria enfim, a gente está chegando no final aqui da nossa live, tem mais 10 minutos, queria te
enfim, perguntar com uma última questão, meio nesse sentido, que é um pouco isso, né? Tipo, os alunos estão, enfim, estão numa situação muito sui generis, né? A gente já é profissional da aula, tal, não sei o quê, não tem uma formação minimamente consolidada, mas eles estão meio nesse processo de formação. E aí, puxando com uma questão que o Rafa não tinha levantado, que ficou me martelando também, que é um pouco isso, né? Eles estão se formando num mundo onde a construção civil está parada, né? Então a arquitetura não está sendo feita, e para um mundo que a gente não sabe muito bem enfim, qual vai ser o formato da construção civil pós-Covid, né? Como que, enfim, você tem sentido isso impactar, ou se isso já ainda não chegou nas aulas, né? Conceitualmente falando. Não, tem, acho que tem uma ansiedade muito grande, acho que, sobretudo nessa disciplina de prática profissionalização que eu tenho dado, Uhum. os alunos batendo as portas no ingresso no mercado de trabalho, enfim, lendo que é isso, a condição do país, nem só da construção civil, está estagnada já há alguns anos mesmo. Acho que é muito diferente de um contexto que eu entrei, por exemplo, para dar aula na São Judas, por exemplo, que era 2013, PAC, enfim, uma formação de um quadro de profissionais que ia abastecer imensamente o mercado. Então, acho que é um cenário muito rápido que teve essa mudança entre 2013 e 2018, talvez, ou 2016, quando isso começa a aparecer. Eu acho muitos alunos trancando, enfim, há uma evasão. Quer dizer, o curso de arquitetura deixou de ter uma procura alta, que fez com que essas escolas expandissem um pouco também os modelos de negócio, eu acho. Hoje em dia tem cursos que fecham turmas, assim. Há de uns 3, 4 anos para cá, menos alunos procurando o curso de arquitetura, isso nas escolas todas, assim. Vestibulares que o Senac teve um ano que não fechou turma, eu me lembro. Então, enfim, há uma retração e não sei, acho que os alunos saem um pouco apreensivos, acho que também pensando um pouco em outras formas de atuação profissional, eu acho. Acho que o próprio Carl estabelece, eles têm que repensar um pouco esse paradigma, talvez no qual a gente foi formado, enfim, do escritório que espera essas demandas ou vai atrás, enfim, de projetos públicos. Não existe mais projeto público no Brasil. Então, isso Exatamente. também faz com que eles tenham que se reorganizar, inclusive em formas de associação, de colaboração. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer. Então, é um dilema, assim, não para eles, mas acho que para todos nós. Como sair nessa época pós-Covid-19, né, ou 17, cada vez eu me confundo mais também. Bom, João, eu acho que, enfim, tem alguns informes para dar, mas eu queria te convidar a fazer uma fala, enfim, final para encerrar aqui a nossa live e depois eu passo os informados finais. Se você, enfim, se quiser relembrar aí o pessoal da live que vai ter hoje da aula da Marta lá, acho que seria uma legal também. Não, acho que agradecer, acho que o convite, acho que é uma possibilidade da gente também pensar um pouco a nossa inserção um pouco nessa condição, que para alguns foi na Alô? transição de uma semana, eu acho, e que a gente está um pouco todos juntos, eu acho, todos tentando aprender, enfim, como encerrar essas atividades para o semestre não perder o semestre. Acho que isso é um pouco de cada uma das escolas. As duas escolas que eu estou optaram por encerrar o semestre, então as atividades continuam dentro de uma nova modalidade, que não é ensino à distância, ainda que para algumas dessas escolas ensino à distância é uma pauta que, enfim,
vai ter que ser colocada, mas eu acho que tudo isso que a gente está Uhum. passando hoje talvez venha a comprovar que o ensino à distância tem que ser pautado de uma outra maneira. Quer dizer, não como teoricamente a gente imaginava, mas a gente viu de tudo que a gente, nessas condições de isolamento, acabou sentindo falta. Quer dizer, do contato Uhum. entre alunos, entre todos os professores, entre as outras disciplinas, entre os laboratórios e a biblioteca, enfim, coisas que a EAD não vai resolver em qualquer modelo, bem-sucedido, mal-sucedido. Então é um pouco, eu acho que isso, assim. Então, mais uma vez, Acho que muitos desses agradecer o produtos a convite. gente vai conseguir avaliar também agora, né? A primeira vez que a gente vai ter um produto de uma leva de um semestre inteiro em, tipo, que deu ensino remoto, né? Então, também isso mostra, a gente vai conseguir qualitativamente avaliar, né? Meio parafraseando lá um professor, é isso. Se der certo é que deu errado. Acho que é um pouco o resumo da história. Assim. Se der certo é que deu errado um pouco essa nossa condição de professor, eu acho. Porque uma coisa é isso funcionar dentro de uma lógica de uma empresa que quer, enfim, que seus funcionários Sim. trabalhem remotamente, mas eu acho que quando a gente fala de educação, eu acho que, enfim, a vida e a presença ela é fundamental, eu acho, para uma empatia, uma construção coletiva do conhecimento. Não, total. Não, e acho que também tem um pouco isso, né? De você entender qual o sentido de. É isso, eu estava até conversando com outros professores. A AD tem sentido, por exemplo, num país como o nosso, de dimensão continental, você conseguir, né, fazer, enfim, mesmo ter essa desigualdade territorial, que você tem professores mais especializados no Sudeste, digamos assim, é você poder, tipo, transmitir esse conhecimento para outras áreas mais remotas e utilizando tecnologia. Isso é bem-vindo, né? Mas isso nunca descarta a noção de ter um projeto pedagógico constituído com um mínimo de uma, né, um mínimo não, mas assim, uma presença física consolidada para justamente organizar esse material, né? O que a gente tem visto é que as ferramentas, elas, enfim, viabilizam certos processos, mas elas não substituem, enfim, o processo de ensinamento, né, de pedagógico como um todo. Enfim, João, queria agradecer de novo a presença, o relato, muito obrigado, foi muito legal ouvir, enfim, a sua experiência aí, como tem sido os alunos. A gente já está um mês aí em quarentena, então é muito bom também, conforme a semana vai passando, a gente vai ouvindo outras coisas, outros relatos novos, assim, tem novas informações que vão entrando. Enfim, obrigado de novo pela presença. Só queria lembrar duas coisas. O evento que você falou hoje às 16 horas, né, aula organizada pela Marta Bogea, do Ares Mateus com a Marina Caiaba, né, isso vai estar no Facebook, não? Ou também no Eu acho Insta? que é pelo Google, tem um endereço no Google Meet. Se você entrar depois, acho que no perfil lá do AR Arquitetos, eu acho que dá para ver essa atividade. Acho que é dentro de um curso de se não me engano, de pós-graduação ou da graduação, uma disciplina da Marta, Arquitetura e Cinema, se eu não me engano. Uhum. Se eu sair daqui, eu caio fora da conversa, senão eu confirmava Não, para deixa, vocês. porque, enfim. Então, quem quiser olhar, dá uma entrada no perfil do escritório AR Arquitetos, lá vai ter provavelmente o link para isso. Hoje, às 18 horas, vai ter uma live falando sobre, enfim, a rede feminina, que é uma parte na chapa do IAB atual, que tem organizado uma conversa entre arquitetas. Tá organizada, essa live vai ser com a nossa vice-presidente Gabriela Matos e a Sabina Fontenelle. Então, hoje, 18 horas, uma live muito legal também. Se puder participar, pessoal que estiver interessado, dá uma olhada lá. Lembrando que no contato do IAB é sempre iabsp.org.br, todas as nossas informações estão lá. Tá bom? Gente, muito obrigado. João, abraço, muito obrigado novamente. Valeu, eu vi Ficamos por aí. o pessoal comentando aqui, não consegui nem parar para conversar, mas, enfim, o horário não era muito oportuno, enfim, eu saí das orientações do